O cigarro que ainda acenderei jaz no bolso direito da minha bermuda. É tarde chuvosa no Parque Ipanema e acabei de aquecer-me na barraca da tia Lúcia. Uma dose de cachaça resolve todos os problemas. Olá, telespectador da TV Caravelas, estamos começando Filosofia em Questão. Hoje estamos aqui com o poeta, romancista, o garoto de 18 anos, jovem literata e gênio da literatura ipatinguense, Vinícius Cima. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Muito obrigado à TV Caravelas por essa oportunidade. Vinícius, você já publicou diversos livros, são 9 livros que você publicou, e o último publicado, Cor Poesia, que nós vamos tratar mais especificamente na entrevista de hoje, mas eu gostaria de saber a respeito da sua primeira publicação, com quantos anos você fez a sua primeira publicação, e o Cor Poesia. Não. Bom, minha primeira publicação foi aos 14 anos. Eu publiquei porque eu tinha um blog na internet e a editora entrou em contato comigo através desse blog. Me ofereceram a oportunidade de edição e eu publiquei assim meus melhores escritos em 2014. Também tenho Poema em Linha Torta, que é um ensaio filosófico referente à teocracia ocidental. Também tenho A Máquina do Tempo, que é um romance que trata de questões filosóficas como o tempo, a vida e a morte. E este último, Cor Poesia, que foi o meu último lançamento, que são poemas para culto ao corpo. Uhum. No início do seu Cor Poesia tem uma citação que logo me chamou a atenção, quando eu li, que é a seguinte: Cor Poesia. Essa afirmação da necessidade do corpo, algo que parece-me meio helenista, e a veneração ao corpo, pão que mata a fome de sexo e desejo, de carinho e afeto, de amizade e reciprocidade. Tudo passa pelo corpo. Platão também era corpo. Eu gostaria de, agora vamos adentrar mais nas questões filosóficas, depois sairemos dela, né? Eu gostaria de saber o que você quer dizer com Platão era corpo. Em primeiro lugar, porque passa para nós, o estudante talvez mais raso de Platão, que talvez influenciado pela interpretação que a Igreja Católica faz de Platão, né, pelo batismo que ela faz em Platão, uma desqualificação do corpo perante a alma, por exemplo, certo? Então a alma seria capaz de atingir as ideias platônicas, enquanto o corpo seria a fonte de todos os males. Pelo menos é assim que se passa para a maioria a filosofia, essa dicotomia platônica do corpo e da alma. Sabemos que Platão separa, e isso é marcante na filosofia, a alma, o inteligível do sensível, né? O suprassensível do sensível. E acaba que o corpo e a alma talvez sejam consequências, né, dessa metafísica platônica. Certo? Então eu gostaria de saber em que medida para você Platão é corpo. O que significa isso que você escreveu na sua introdução e como o seu Cor Poesia se relaciona com esse conceito que você vislumbra de corpo em Platão. Bom, eu penso que Platão era corpo porque o próprio Platão dizia que é impossível separar o corpo da alma. Tanto que esse batismo que a igreja fez em Platão desqualifica completamente toda essa tese de que Platão é só alma e desqualifica o corpo. Isso se relaciona com o meu Cor Poesia de um modo em que o corpo que você sente dor e prazer também transcende aos sentimentos mais profundos. Tudo passa pelo corpo. Certo. É interessante porque essa visão de corpo e de alma que cristalizou em Platão não é uma unanimidade na Grécia, né? Platão, de certa forma, ele está lançando uma novidade. Por exemplo, no Homero não existe um vocabulário específico para corpo, certo? Então não existe um termo unitário que qualifique corpo, mas
existem vários termos para determinadas partes, para diversas partes do corpo e para expressar o que Platão entendia como alma. Em Homero, por exemplo, psique, que é o termo que se cristalizou em Platão como significando alma, ele não passa de um sopro vital, certo? Ele não é nada mais do que isso. E o soma, né, que é a palavra que designa corpo, ele não é mais do que o cadáver, certo? Então não havia uma palavra unitária para corpo em Homero que descrevesse a totalidade do corpo, certo? Com a filosofia platônica, logo depois disso, só para fazer uma recapitulação da história dos termos, né, psique e soma, que cristalizaram como significando alma e corpo dentro da filosofia grega. Posteriormente, a Igreja Católica absorve Platão, o platonismo, né, e essa ideia de corpo, ela sofre algumas influências, tanto de doutrinas hebraicas, entre outras filosofias e doutrinas vindas do Oriente, vindas do período helenístico, não só de Platão. Portanto, vemos que essa discussão do corpo, tanto na filosofia antiga quanto na filosofia medieval, ela tem ressonância nos mais diversos aspectos da filosofia e da vida do homem, né? Ela suscita tanto aspectos morais, tem ressonância tanto em aspectos morais quanto em aspectos ontológicos e mesmo antropológicos, né? Do que é o homem. Então, na Idade Média, o corpo ele é visto, ele começa a ver, ele tem tanto uma dicotomia do corpo de Cristo como algo sagrado e o corpo humano como algo que sim é sagrado, mas que é fonte dos piores males, né? Você deveria usar o corpo de acordo com as doutrinas católicas e etc. E o catolicismo tem uma coisa que, quando você não usa o corpo, de certa forma, de acordo com aqueles preceitos da Igreja Católica, você sente uma coisa que não existia talvez no homem antigo, que é a culpa, certo? Essa culpa, que Freud até fala tanto sobre ela no Mal-Estar da Civilização, que é uma das maiores causas dos problemas psicológicos humanos e etc. Essa visão de corpo arraigou-se muito durante os tempos. De que maneira você pensa que o seu Corpoesia é uma refutação a essa ideia de corpo cristã, ou às vezes até o aprofundamento dessas ideias? Bom, Corpoesia, ao mesmo tempo que trata o corpo como aquilo que foi verbo, que nasceu do verbo, trata também o corpo como casa da selvageria, não somente o templo divino e sagrado de Deus, como o catolicismo e a igreja diziam na Idade Média. Bom, Corpoesia tem toda uma relação dos estoicos também, do estoicismo, que é aquela noção de que o homem é um microcosmo dentro do macrocosmo da natureza, ou podemos levar até em questões de universo. Então, tudo se relaciona na base dessa dicotomia do corpo, tanto quanto templo sagrado, como também fonte dos prazeres mais asquerosos no ponto de vista religioso. Com o advento do Renascimento, logo depois da Igreja Católica, essa sacralização do corpo ela vai sofrendo algumas rupturas, né? Nós vemos na pintura, né, uma maior visualização do corpo, uma maior, poderíamos dizer, uma maior valorização do corpo, né? Aquela pintura do Leonardo da Vinci, entre outras pinturas, tanto do Renascimento quanto do Maneirismo, nós temos uma visão diferente do corpo e outras questões são suscitadas a respeito do corpo, né? Tanto com a Revolução Científica, tudo começa a mudar na visão de mundo do homem do Renascimento,
certo? Depois, com o tempo, há uma reação também a essas questões, ou um aprofundamento, que leva ao idealismo e ao ápice do cristianismo, talvez, né? Com as grandes navegações, o homem começa a ver que tem outras culturas diferentes da dele, outras religiões diferentes do que as religiões cristãs, e isso faz com que o homem busque uma moralidade ou busque na universalidade dos aspectos morais os princípios para a sua conduta, certo? Depois, com o Renascimento, então, começa a haver uma dessacralização do corpo humano, certo? O Leonardo da Vinci faz dissecações sobre o corpo, entre outras questões. A arte começa a ver o corpo de outro modo, começa a dar valor mais ao corpo. E aí se fixam também ideais de beleza, e de beleza do corpo e etc., que vão culminar com a ideia do belo no Kant, que é tão influente em toda essa arte clássica, certo? E essa ideia do belo, ela começa, de certa forma, a sofrer rupturas na contemporaneidade. E aquilo que era o belo começa a sofrer revisões. Então, por exemplo, na música clássica, que o belo estava na harmonia consonante, começa a aparecer a dissonância. Na pintura, começa a haver movimentos que não estão tão ligados mais à proporcionalidade, como o dadaísmo. Na dança contemporânea, por exemplo, em comparado com o balé, aquele padrão de beleza fixado pelo belo, ele começa a ser minado, certo? Então, e é nesse contexto que uma discussão sobre a corporeidade já começa a aparecer mais marcadamente. E talvez o seu Corpoesia é o fruto dessa discussão contemporânea sobre o corpo. Por que você pensa que o corpo é tão importante, essa discussão sobre o corpo na contemporaneidade? E o que, de certa forma, essa visão de corpo da contemporaneidade desfaz aquela visão que a igreja busca arraigar? Bom, no pensamento contemporâneo, o corpo e a noção, o conceito de beleza são completamente recontextualizados, né? Antigamente a gente tinha o belo como noção de perfeição. Hoje a gente tem o belo como noção de aceitação das condições naturais. Beleza hoje qualquer coisa que seja natural. Eu sou bonito, você é bonito, todos são bonitos, no ponto de vista da contemporaneidade. E a questão do Corpoesia trata muito essa coisa da aceitação da beleza natural. Aceitação da beleza natural em contraponto absoluto e extremo à beleza perfeita que tinham no Renascimento. Então há, de certa forma, uma mudança do conceito de beleza. Sim. Mas o conceito, o termo continua sendo belo. Sim. É interessante porque em Kant, né, que talvez seja um dos que fixaram, ou melhor, disseram a respeito do belo, e mais influentes, né, um dos escritos mais influentes a respeito do belo, o belo pode ser visto também, tem uma nova interpretação a respeito do belo, que não é tanto proporcionalidade entre as partes, certo? E mais, um livre jogo das faculdades mentais, tanto da razão como do entendimento quanto da intuição, na busca de um conceito suscitado por aquela forma artística. Então o belo seria esse jogo livre entre as faculdades, buscando um conceito para enquadrar aquele objeto, mas que nunca o encontra. Talvez esse conceito seja essa visão pelo esse lado, esse outro aspecto da doutrina kantiana a respeito do belo, seja mais ilustrativo, né, da contemporaneidade. E acho interessante que você falou a respeito da beleza, da diferença, né? De certa forma, tem uma questão do individualismo grande, né, na arte contemporânea e na visão contemporânea do mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito sobre isso. Bom, eu entendo esse individualismo como uma consequência tanto da Revolução Industrial, quanto de uma
criação de uma descendência de conceitos. Hoje nós temos esse individualismo exacerbado, muito porque a sociedade nos influencia a sermos individualistas acima de tudo, a sociedade nos ensina a não aceitar o sofrimento, a não aceitar a derrota. Hoje nós não podemos fracassar, nós somos Übermensch, como diria o Nietzsche, e também nessa questão de o indivíduo se pôr no centro da sociedade, eu sou o sol, né? Então eu imagino que esse individualismo seja uma consequência de uma decadência histórica, de uma decadência social muito forte, muito marcante. Agora vamos mudar um pouco o assunto, vamos voltar a temática aqui para o município de Ipatinga, que é de onde nós somos, enfim, a terra que nós amamos. É o seguinte, porque nós temos pouco conhecimento a respeito do movimento literário patinguense, talvez como consequência da cultura literária do país mesmo, que é fraca, né? E outras artes aqui têm maior preponderância, ou ela aparece mais, tem mais tradição, como queira, né? A dança, o teatro. Como é o pessoal da literatura em Ipatinga? Quem são essas pessoas? E por que devemos conhecer a obra delas? Bom, Ipatinga tem um movimento literário muito forte, muito marcante. A gente pode citar aqui exemplos como Nena de Castro, Rubem Leite, que eu já fiz comparações dele com Balzac, com James Joyce, com Guimarães Rosa, porque Rubem Leite canta cada canto da nossa cidade de perto, não como o regionalismo de um homem que chega e escreve sobre os costumes de determinado lugar, mas de um homem que vive nesse lugar e que tem domínio total e absoluto sobre isso. Também temos Flávia Frazão, Ziza Saigli, Nancy, Gorete de Freitas, enfim, Ipatinga tem escritores de calibre muito forte. Ipatinga é uma cidade muito presente, muito poderosa na literatura. Nena de Castro já foi indicada ao Prêmio Jabuti, inclusive. Nivaldo Rezende, enfim, várias pessoas. As leis de incentivo, agora vamos com uma questão mais política, talvez. As leis de incentivo à cultura não estão acontecendo aqui no Vale do Aço. Eu sei que você é uma pessoa que não se utiliza dessas leis para publicar nada, e você é bem independente. O que você acha dessas leis de incentivo à cultura? Bom, incentivo à cultura é obrigatório, porque uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem memória e é uma sociedade burra. Simplesmente pelo fato de que Ipatinga é uma cidade de formigas operárias e sempre desprezou o seu passado, sempre desprezou a sua história. O artista aqui em Ipatinga é completamente desvalorizado e nós temos artistas muito bons. Nós somos muito desvalorizados aqui e simplesmente o executivo tira o incentivo à cultura porque ninguém da sociedade se importa. Aqui, como diria Aldous Huxley, eles nos oferecem o soma da felicidade e a gente trabalha alienadamente e se esquece de qualquer coisa, se esquece da nossa história, se esquece do nosso passado, se esquece da nossa cultura. Ipatinga é uma cidade que despreza completamente a cultura. Em que medida você acha que nossa cidade reflete aquele quadro descrito no Admirável Mundo Novo? Bom, principalmente pelo aspecto de alienação no trabalho. É como diria o Darcy de Mônaco, o destino de todo jovem ipatinguense é trabalhar na Usiminas. Todo jovem ipatinguense. E nós temos isso também muito a nível mundial. O mundo, a profecia de Huxley está cada vez mais forte, cada vez mais marcante. Bom, nós estamos vivendo tempos politicamente difíceis, tempos de rompimentos democráticos
que trazem consequências ainda piores quanto à questão cultural de governos que têm completo descompromisso com a cultura. Então, para encerrar, o Vinícius vai apresentar um poema dele para nós, vai recitar um poema. Mente, ó mente minha, por que insistes tanto no real? Por que não crês no que não crias? Minta, mente minha, minta e sinta o que só quem mente sente. Quantas vezes, ó mente, me prendeste à realidade, e esta realidade inútil e mentirosa? Por que não mentes a teu favor, a meu favor, ó mente? Por que não mentes, e no orifício oculto do ofício bruto, entrega-te ao gozo do esplendor, do pensar, do não ver, do não objeto, da não coisa humana, e sinta, ó mente profana, e minta para si mesmo, e minta, e minta, e minta, ó mente que tramita pelos corredores mais obscuros das mais obscuras vidas. Por que não mentes, ó mente? Por que só crês naquilo que vês? Naqueles três que andam de braços dados, olha a corrente que mata a gente, e ouço um som obscuro por detrás do muro, e que por obséquio me seca, e eu me seco neste som fosco, nesse povo tosco de mãos dadas. Olha a corrente que não perdoa nada. Realidade, saia da minha mente pueril e faça-me ver a verdade, a verdade que ninguém nunca viu. Ó mente, mente minha, por que insistes no visível, no risível mundo real? Seja séria, não faça-te mal. Mente, ó mente minha, quisera eu que jamais vistes as mentiras deste mundo real, quisera eu que vistes em plena fantasia, em plena luz do dia, no sol que raia na janela, expulsa os astros para dentro de casa, nos doentes e nas ninfas e nas fadas, nos gnomos que não vê-se quando está-se sóbrio, no opróbrio desenvolver-se do sódio, do sádico, do nórdico, do rádio de pilha da cozinha, onde a cozinheira agora escuta amado Batista, e nas galáxias que insistem em ser eu, e nas curvas da mulher que desejo, e no toque, no olhar e no beijo, e no lampejo da ideia de cessar, na vela que na saleta se acendeu e na lâmpada que mais tarde se acenderá. Se minha mente talvez fosse mar, seria ocioso oceano. Estive aqui com o Vinícius Cima, esse foi o Filosofia em Questão. Obrigado, telespectador da TV Caravelas. Quinta-feira que vem estamos de volta. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado. Foi um prazer.